que eu vou contar para vocês agora é uma conversa que eu tive com um dos caciques. Esse cacique é muito importante, é uma liderança da aldeia Sauré Moibã, na região do Tapajós, do Médio Tapajós. E houve um dia, então, que eu perguntei a ele o que ele achava da lancha, do barco a motor. E ele, então, como costumava fazer, quando alguém ou eu lhe perguntava alguma coisa, ele respirava fundo, ficava um tempo em silêncio, colocava a mão no queixo, olhava para trás, para frente, como se estivesse, de alguma maneira, olhando para dentro de si mesmo. E então, lentamente, ele começou a responder. E o que ele disse foi mais ou menos o seguinte: bem, antes, quando eu usava só a canoa, eu demorava muito mais para chegar onde se pretendia chegar. Mas o tempo na viagem era melhor aproveitado, pois com a canoa sempre é possível conhecer e apreciar cada trecho do caminho. Posso observar as paisagens, os peixes, as árvores, os animais que bebem a água do rio. Posso ver cada lugar, cada ser. Posso ver tudo. Também posso ir a um lugar onde estão os meus parentes, visitá-los, saber como é que eles estão. Com o transporte rápido, como a lancha, o objetivo muda. A estrada não é mais relevante. O caminho passa rápido. Não tem experiência ou observação. Você sai, você chega, mas você não sabe nada sobre aquele lugar que você viajou. Você sai de um lugar e pode saber e reconhecer tudo o que tem pelo caminho. Esse é o conhecimento da natureza. Esse é o território onde eu moro, ao qual eu pertenço. De que adianta viajar tão rápido se não pudermos ver a nossa própria natureza, a terra onde habitamos? Esse é um exemplo de narrativa que, nesse momento, as abordagens pós-coloniais e as epistemologias do Sul representam uma novidade conceitual, teórica e metodológica, uma possibilidade de se criar alternativas de se pensar a atualidade, que são produzidas por diferentes movimentos sociais, por diferentes lutas sociais. As epistemologias do Sul são um conjunto de procedimentos que procuram reconhecer e validar o conhecimento produzido por aqueles que têm sofrido as injustiças, a opressão e a dominação causadas pelo colonialismo, pelo capitalismo e pelo patriarcado. É que o conhecimento não é necessariamente aquele que é produzido por intelectuais nos seus gabinetes, nas suas torres de marfim, nos seus ares condicionados sobre o mundo e que definem como é que o mundo deve ser transformado. Não é esse o conhecimento que nós procuramos agora. Importa reformularmos para uma outra forma de pensar o conhecimento, que é a valorização das lutas sociais. E quando nós valorizamos as lutas sociais enquanto conhecimento, desde logo nós estamos a reconhecer que temos que produzir um forte descentramento. Um descentramento que nos levará às lutas vibrantes que existem no Sul global. As epistemologias do Sul não pretendem ser uma receita que diz do alto de um conhecimento teórico como se faz. Acho que as epistemologias do Sul se aproximam muito mais de uma possibilidade de conversa e de partilha de experiências. Eu começo a minha intervenção citando uma médica tradicional que eu muito prezo, a dona Cecília Pirata Puia, do Rio Negro, de um dos povos indígenas do Rio Negro, que tomou a iniciativa de realizar e propor uma troca de saberes para se catalogar, de alguma maneira, um conjunto de receitas
de medicina indígena para trabalhar, ajudar na Covid-19. Exatamente, isto para nós é imediatamente importante, porque as epistemologias do Sul têm como um dos seus princípios fundamentais identificar, validar, prestigiar e ampliar os conhecimentos nascidos nas lutas, muitas deles ancestrais e muitas delas igualmente ancestrais. Mas diz ela, a gente tem todas essas plantas, mas a gente não sabia quais usar para essa doença. E então, quem conhece das plantas e ficou doente, começou a preparar receitas. Por exemplo, o mastruz e o capim-santo. E então acrescenta, se essas servem para outras doenças, gripes, essas coisas servem para o coronavírus, que no fundo é uma gripe também. E é. Mas agora vejam o que é COA. Quando um presidente que realmente não quer proteger a vida e atribui ao coronavírus ser uma gripe como outra qualquer, a dona Cecília atribui-lhe que é uma gripe, mas é uma coisa grave. Ou seja, na cultura eurocêntrica do presidente, a gripe é uma coisa que se domina facilmente porque estão acesso às vacinas. A dona Cecília não pensa assim. Como nós sabemos, a gripe, bem, ela diz que este vírus também é mais uma manifestação de uma gripe, é também uma gripe, mas ao mesmo tempo também que é uma gripe especialmente perigosa e, portanto, que uma gripe não pode ser minimizada. E não pode ser minimizada também por razões históricas, afinal as gripes e os vírus estiveram entre as principais causas, precisamente, do dizimar e do exterminar mesmo de uma boa parte da população a que chegaram os europeus, especialmente os conquistadores europeus. Todas as narrativas e políticas públicas relacionadas aos povos indígenas estão sempre muito entremeadas por essa perspectiva, né? A perspectiva que alguns autores da antropologia nacional vão chamar de perspectiva missionária da relação entre o Estado e as sociedades indígenas no Brasil e em outras partes da América. Então, isso vai estar muito entremeado em toda a discussão que vai se fazer em relação a esse campo. Essa perspectiva de que nós estamos levando direitos, políticas públicas, levando saúde aos territórios onde não havia civilização, onde não havia cuidado, onde não havia concepções de corpo, onde não havia concepções de saúde. E o que a gente vê hoje em relação à própria pandemia de Covid-19 é um contínuo processo de invisibilização do sofrimento indígena relacionado a como que a doença chega nos territórios e como que ela continua matando pessoas nesses territórios. Então, nós temos dados muito, também em relação a isso, os dados costumam ser muito imprecisos e às vezes até polêmicos. Há uma grande disputa entre os dados coletados pelo movimento indígena e os dados oficiais da CESAI, por exemplo, que é a Secretaria Especial de Saúde Indígena. Essa curva preta mostra os dados oficiais da CESAI. A gente pode ver que havia um crescimento até mais ou menos setembro, e depois temos um platô ali que vai agregando 1 ou 2 casos por dia. E quando você analisa esses casos coletados a partir do movimento indígena, da PIB, da coligação, que é a Comitê Nacional de Vida e Memória Indígena, você vai percebendo que a curva ela é um pouco mais inclinada e o número de casos continua crescendo mesmo a partir de setembro, né? O próprio Estado brasileiro continua com política de invisibilização da questão indígena no país e dos problemas que afligem essa fração da nossa população, né? Isso é algo bem atual, não é só uma questão que a gente vai colocar no lugar de uma questão histórica já superada no nosso país, né? A ideia da cruel transparência do vírus é o facto de este vírus e a pandemia associada a este vírus nos ter permitido olhar com uma clareza que de facto não tinha aparecido antes para todo um conjunto de problemas, todo um conjunto de vulnerabilidades, um conjunto de injustiças, um conjunto de formas de exclusão e de opressão que existem no mundo. A epidemia da precariedade, a epidemia da austeridade ou do ajustamento estrutural, a epidemia da fome, a epidemia da falta do acesso à saúde, a epidemia da violência doméstica, a epidemia da violência policial. E vem agora a violência desta pandemia. Uma em cima de outras. E aqui há outra coisa que as epistemologias do Sul chamam a atenção. Esta pandemia é uma pandemia dentro de outras. Não é uma fatalidade. É um processo histórico e um produto histórico que traz até hoje. E algumas razões são antigas, outras são presentes.
Agora, vocês estão me vendo? Estão vendo o vídeo? Na tela? Sim. Alguém criou isso aqui para a gente proteger, né? Aquilo que a gente está, o papel da gente é proteger, cuidar, né? Não é destruir nem inventar certas coisas. E a natureza é para isso, né? Para ser apreciada, para ser admirada, né? Dar alguma coisa de saudável na visão, na mente da gente. O Manso Munduruku é uma pessoa que trabalhou conosco nesse projeto sobre o Mercúrio e que era uma pessoa que tinha uma luta muito grande em relação ao reconhecimento do direito à educação e saúde dos povos indígenas no território Munduruku do Médio Tapajós, e que logo no início da pandemia ele veio a falecer em consequência da dificuldade de acesso ao sistema de saúde na região onde ele mora. Tem um impacto muito forte sobre as sociedades indígenas na medida que elas estão perdendo lideranças muito importantes nos seus territórios e que faziam parte das lutas desses povos pelos seus direitos sociais. A transformação de situações de injustiça e de opressão que são legitimadas por saberes que tem a obra do saber científico é precisamente um aspecto absolutamente central, absolutamente crucial para podermos entender aquilo que faz a especificidade das epistemologias do Sul. Não nos interessa apenas a diversidade dos conhecimentos e das experiências, interessa-nos essa diversidade, interessa que ela seja reconhecida, mas interessa também que ela seja reconhecida quando ela é colocada nesta situação em que tem que enfrentar as práticas e os saberes hegemónicos que procuram, precisamente, desvalorizá-las, desqualificá-las, remetê-las para a invisibilidade e muitas vezes eliminando muitas vezes, inclusivamente, seja através da morte social, seja através da eliminação física efetiva, aqueles que são os seus protagonistas. Quando a gente vai ver acidentes como o de Vila Socorro, em 1984, a gente vai ter uma favela lá no estado de São Paulo, que, de repente, vai desaparecer em questões de segundos, por um incêndio em que um vazamento de um duto de gasolina da Petrobras, as pessoas, inclusive, começam a armazenar gasolina para as suas casas, e em questão de segundos, um incêndio consome uma quantidade enorme de casebres, de madeira naquela favela. Oficialmente são 98 mortos, mas levantamentos posteriores da USP e do Ministério Público indicam mais de 60 pessoas. Sequer foram reconhecidas porque sequer tinham certidões de nascimento, sequer tinham certidões de identidade. Então, é a radicalidade da exclusão radical, porque eram não sujeitos, não portadores de direitos, não existentes dentro das estatísticas oficiais de censo. Existem hierarquias do humano. E essas hierarquias do humano não estão apenas nos valores dominantes, mas muitas vezes estão na nossa sensibilidade, nossa sensibilidade afetiva. E, portanto, aquilo que nos dizia Judith Butler, algumas vidas são passíveis de luto e outras vidas não são passíveis de luto. As vidas daqueles que morreram no 11 de setembro são passíveis de luto. Inclusivamente são vidas capazes de mobilizar exércitos na sua defesa. Outras vidas sequer são entendidas como vidas. E, portanto, se não são entendidas como vidas, a sua perda não pode ser entendida como uma perda. São inexistentes. Estão para lá da linha abissal. Não fazem parte das nossas representações do humano. O desafio de realizar um trabalho de campo em Bhopal surgiu no âmbito do projeto Alice, exatamente no sentido de sairmos de espaços familiares e de encontrarmos outras histórias e narrativas de dignidade. Em Bhopal estava instalada uma fábrica de produção de agrotóxicos que produzia carbaril, que é um pesticida da família dos carbamatos.
deu-se um desastre em que as pessoas começaram a sentir uma nuvem tóxica a atravessar o ar e começaram fugindo de suas casas sem saber o que estava acontecendo. Acredita-se que nessa noite tenham morrido 8.000 pessoas em consequência do desastre, e acredita-se que até hoje mais de 500.000 pessoas tenham sido atingidas com sequelas para o resto da vida em relação ao que aconteceu em Bhopal. Eu lembro-me perfeitamente de uma vez estava subindo para o prédio, para o andar de um senhor que me ia conceder uma entrevista, e ele dizia: desculpe, eu tenho que parar, porque o senhor olha para mim e pensa que está tudo bem, mas nós aqui em Bhopal, nós vivemos em corpos mortos. Foi a expressão que ele usou, Zindalash, em hindi. Nós vivemos em corpos mortos. E, portanto, lidar com estas experiências, que são marcadas por um profundo sofrimento, implica também assumir uma responsabilidade muito pesada. Porque quase todas as entrevistas que eu fui fazendo implicava fazer com que as pessoas revisitassem aquela noite. Obviamente que há outras histórias exaltantes de resistência, de luta e de ativismo. Estas pessoas não são apenas vítimas ou sobreviventes, são também lutadoras e lutadores. São pessoas que têm narrativas, que vivem para o prazer, que vivem para rir. Não podemos reduzir a vítima ao seu estatuto de identidade de vítima. Uma cultura que possa ser uma cultura emancipatória tem que ser uma cultura que nos permita curar as nossas subjetividades feridas, que permita reconstruir as nossas memórias dilaceradas. E este é um processo que é ao mesmo tempo político e terapêutico, se quisermos. Terapêutico num sentido muito amplo. E, de facto, o ativismo é uma terapia brutal. Essas narrativas e conhecimentos que a gente vem construindo, entre outras coisas, elas apoiam as lutas sociais por saúde e por dignidade dessas populações excluídas tanto das cidades, dos campos, florestas e águas. Mais fortemente, essa discussão a gente vai falar um pouco da sociologia das ausências e das emergências, que é algo com que a gente está trabalhando fortemente nas nossas discussões teóricas e conceituais. Essas metodologias colaborativas e não extrativistas, elas implicam, como vocês já devem ter percebido, em pesquisar com, e no que a gente vai chamar uma artesania das práticas, né? A produção de conhecimento enquanto um trabalho que é artesanal, uma obra que é necessariamente singular, mas que é adequada ao tempo, lugar e pessoas ou comunidades que estão envolvidas nesse processo de investigação. Ou seja, eu diria que se trata de um caminhar que ele vai sendo reelaborado diante dos percursos e dos percalços. Então, não se trata de pesquisar sobre em que se extraem os conhecimentos apartado das lutas e sem reconhecer os saberes e conhecimentos desses sujeitos que estão envolvidos nessas pesquisas que a gente está desenvolvendo. Palavra curta, porque eu não entendo. Tá certo. Porque eu não entendo. Perfeito. Tem que primeiro introduzir no garimpo, tal. Aí depois começa. Perfeito. O que entra no garimpo, aí depois assim por diante. No NEPS a gente parte também de um coracional, você pode dizer também, o professor Boaventura ele vai chamar de razão quente, né? Mas o coracional é uma expressão que foi desenvolvida pelos povos andinos e, enquanto conceito, ele busca superar um pensamento que é excessivamente lógico ocidental, integrando o sentir-pensar, né, de Orlando Fals Borda, mas também integrando o coração e a razão, as pessoas entre si, mas também as pessoas com a natureza, né? E, para isso, a gente busca criar espaços de diálogo e inteligibilidade, principalmente quando os grupos que vão integrar esse trabalho de pesquisa, eles possuem diferentes linguagens, diferentes histórias e mesmo diferentes culturas. Quem mandou foi Pai Tupã, ele se manifestar.
Ayrton Krenak, que acho que todos conhecem, né, uma liderança indígena, ambientalista e escritor, ele afirma no seu livro Ideias para Desafiar do Mundo que o nosso tempo é especialista em criar ausências, do sentido de viver em sociedade e do próprio sentido da experiência da vida, né? Para confrontar essas ausências, Ayrton Krenak ele propõe que jamais desistamos dos nossos sonhos. E uma forma de manter esses sonhos vivos, ele diz que é manter a capacidade de narrar mais uma história ou histórias que unam as pessoas. E poder contar uns aos outros essas histórias é o que nos permite a gente continuar vivo. É fundamental que, no momento de crise, a gente tome consciência do sofrimento. Um dia desse, lendo um texto sobre Leonardo da Vinci, eu vi uma referência dizendo o sofrimento não só ele é comum ao ser humano, ele é natural, como ele é necessário. Ele é necessário que possamos sofrer, entender o sofrimento, superar o sofrimento. Estão vendo a moça dançando? Está dando? Sim, então, essa é uma foto muito interessante daquele livro lá do manicômio de Barbacena, muito inspiradora, naquele terror, aquele inferno, aquela instituição de violência, de extermínio. Quando o fotógrafo se aproximou dessa mulher, ela fez uma pose de bailarina, né? E sorrindo, de um sorriso irradiante, brilhante, né? Ela foi fotografada. Isso foi para nós uma possibilidade de discussão da vida, da resistência, da luta, de como as pessoas poderiam ter outras possibilidades. Aparecem formas de subjetividade que são criadas e são redefinidas através de um conjunto de práticas que mobilizam formas de criação, por exemplo, formas de criação artística, formas de criação musical, formas de ação coletiva que depende também muito da própria maneira como criam em dimensões expressivas bastante importantes. Se o campo não planta, a cidade não janta, essa é a trama. O extermínio não é só no final da bala, mas cuidado, cão bravo. É hora da retomada. Sua manada a gente acerta na flechada. Cuidado, não é tutela, mas a união permanece entre o campo e a favela. Podemos testemunhar e podemos partilhar diferentes formas de expressão cultural e artística, através das quais vão sendo criadas também outras linguagens, vão sendo criadas outras maneiras de trazer aquilo que é não só a experiência, mas também de trazer a experiência da luta. As epistemologias do Sul, ao mesmo tempo que nos dão um diagnóstico extremamente radical da situação em que vivemos, nos abrem esperanças para nós vermos a urgência de pensarmos alternativas onde um outro futuro seja possível. E nesse sentido me agrada muito alguns textos que eu leio em que a discussão teórica se aproxima da filosofia e se aproxima da poesia, porque, no fundo, as epistemologias do Sul apontam para uma teoria que é uma dança, uma poesia, e se articula e se complementa com as linguagens da vida, dependendo do contexto, de forma a humanizar e criar condições para a dignidade da experiência de produzir conhecimento em contextos de luta. Eu acho que precisamos de caminhar a partir destes triviais da dor e do sofrimento, da esperança e do prazer, e que têm que ser levados para tempos mais decentes. Temos que carregar connosco a memória daqueles que viveram os escombros da modernidade. E temos que trazer connosco não só os murmúrios, mas como os gritos. Temos que trazer connosco os corpos feridos, mas também os corpos em luta, traduzindo-se e pensando que nós temos que conjuntamente criar narrativas de significado que nos permitam dizer nunca mais. E eu creio que é a partir deste nunca mais que nós também vamos arquitetando as nossas estruturas de dignidade
e que vamos pensando num mundo pós-imperial e numa concepção biocêntrica de existência. Que se este vírus for, de alguma maneira, um bom pedagogo, apesar de muito cruel, ele está-nos a ensinar que esta é a grande oportunidade para alternativas. Alternativas nos nossos modos de produção, nos nossos modos de viver, nos nossos modos de conviver, nos nossos modos de consumir, e é aí que as epistemologias do Sul têm o seu máximo. Das medidas das iniciativas comunitárias, que foi o caso do MST, que fizeram uma distribuição de toneladas de comida, trabalho comunitário de cooperação de altíssimo nível. A distribuição de alimentos saudáveis que o MST fez às comunidades camponesas, indígenas e quilombolas do Brasil. Florescer é ampliar a escala do horizonte da sobrevivência a modelos e formas de vida mais amplos que possam existir fora das situações de crise, em que se não tem que sobreviver, se tem realmente é de que florir e florescer. E todos nós, com a pandemia, estamos vivendo inúmeras experiências de confinamento e sofrimento, mas que podem se transformar em potência de transformação, de libertação e de emancipação. Essa ideia de como enfrentamos as diversas incompletudes que as artes, os espíritos, a espiritualidade, as nossas relações amorosas, a relação com pessoas tão maravilhosas como a nossa mãe, como as pessoas que nós amamos, podem servir para a gente. E é justamente isso que faz, eu diria, a minha fala final, que reforça tanto a nossa sorte de termos essa relação com as epistemologias do Sul, de que, no fundo, o que importa são as lutas por dignidade, os processos emancipatórios nas lutas por saúde, por dignidade e direitos territoriais. Essa abertura profunda para a dimensão afetiva da dignidade, da solidariedade, do estar junto.